Eu acho que há várias razões, a gente vai discuti-las em detalhe. A mais importante delas, a meu ver, é que pela primeira vez, pelo menos que seja do meu conhecimento, o Ministério da Economia trata de maneira explícita das questões de formação de capital humano, de educação e coloca isso na centralidade das políticas públicas e do orçamento. Isso eu acho que é um avanço muito importante. Mas, além disso, ele trata de outras questões que afetam profundamente o futuro da educação. A questão da responsabilidade fiscal, a questão do realismo orçamentário, as responsabilidades compatíveis com os recursos, a possibilidade de um orçamento plurianual, que seja maior eficiência e coordene o planejamento, a questão de direitos, né, que a gente vai discutir em detalhe, mas ele baliza os direitos em função dos recursos, não faça ser algo ilimitado, que pode ser cobrado a qualquer preço e nunca atingido. Isso valeria também para decisões judiciais. Isso pode ser um grande avanço se for aprovado. Ele inclui a discussão e o equacionamento da questão das aposentadorias e pensionistas, né, no limite das despesas, que é importante, inclusive tem uma relação entre gerações, quem paga o futuro. A questão dos municípios, que certamente é uma questão polêmica, mas tem a ver com economias de escala e, portanto, afeta profundamente a eficiência da educação. E, finalmente, a proposta de transferir diretamente para estados e municípios os recursos do salário educação, que é outra questão também polêmica e que precisa de ser examinada, mas não deixa de ser interessante. Então, há uma série de razões, não é, que devem suscitar um debate muito vivo, muito importante sobre educação e, sobretudo, sobre educação no seio das políticas econômicas da formação de capital humano. Eu acho que a intenção é essa, os meios ainda não estão lá. Nesse momento, a PEC trata de alguns princípios gerais, alguns deles terão sim impacto em autonomia, na medida em que terão mais recursos, ou a questão do orçamento plurianual, por exemplo, né, que dá mais manejo para o uso de recursos. Então, nesse sentido, tem um pouco mais de autonomia. Mas não se mexeu nessa discussão do chamado Pacto Federativo nas responsabilidades, por exemplo, a questão da municipalização, né, de ter uma rede única de quem seria a iniciativa. Então, isso ainda permanece indefinido. Agora, quanto à questão de recursos, né, nesse momento o que está se fazendo é uma realocação de recursos, não está aumentando recursos, mas o que é importante, não é, e que o país, eu acho que está despertando, é que há uma crise fiscal muito séria, não é, e que essa crise fiscal afeta a todos os setores, certamente afetará a economia, e a educação precisa de ter mais eficiência, daí a vantagem, né, os méritos da PEC, para poder lidar com uma situação de menos recursos. Felizmente, vai lidar com menos recursos numa situação de redução da demografia. Então, é importante, não é, que a gestão entre de maneira muito eficaz para poder levar a cabo esse novo desafio dos próximos anos. Olha, o primeiro ponto, e o que parece o mais fundamental, é que ele inclui nos direitos sociais o direito ao equilíbrio fiscal intergeracional. O que significa isso? Que a geração atual não pode passar a conta para a geração futura como vem sendo feito. Hoje, né, o chamado déficit, seja ele o déficit fiscal, o déficit previdenciário, significa o seguinte: nós deixamos de pagar a nossa conta dos aposentadorias futuras, das nossas dívidas, e as gerações que estão aqui hoje, como estão amanhã, vão ter que pagar essa conta. Então isso é muito fácil fazer, mas é muito irresponsável. Então é preciso, não é, que nós pensemos nas gerações atuais, mas também pensemos nas gerações futuras, e não podemos empenhar uma dívida para os que virão. Então, esse princípio é um princípio muito importante, acho que é um grande avanço do ponto de vista de planejamento econômico e será fundamental para a educação, porque os recursos para a educação, como todos os setores, serão cada vez mais escassos e é preciso essa disciplina para que as gerações futuras tenham a sua vez e seu direito exercido no caso da educação. No passado, o que veio acontecendo, né, e que acontece até hoje? Os gastos são feitos acima do real, acima dos recursos. Não há, em muitos municípios, né, mais de 2.000 deles, 2010 precisamente, provisão para os gastos futuros de previdência de quem já aposentou e de quem está trabalhando hoje e vai aposentar. E as leis são feitas, né, e continuam sendo feitas, sobretudo no âmbito federal, sem previsão orçamentária. Então cria-se um punhado de direitos, entre aspas, mas não se criam os recursos para pagar e nem
esses recursos são dimensionados para o que se prevê de arrecadar no momento. Então, é uma lei muito importante, é uma lei de responsabilidade e que certamente vai disciplinar os gastos e exigir que todos os gestores, prefeitos, governadores e o governo federal sejam mais eficientes e mais responsáveis no uso de recursos. O segundo aspecto, não é a PEC sugere, né, limitar a fruição dos direitos aos recursos disponíveis. Eu imagino que vai haver uma discussão importante entre juristas a respeito da questão. A questão do direito em geral é sempre discutida desde os primórdios da humanidade. Não é direito, quando falamos do direito positivo, a gente não está falando do certo ou errado, da justiça. Está falando simplesmente daquilo que está escrito na lei. A lei assegura que as pessoas têm direito a A, B, C, D. O que a PEC está dizendo? Que os direitos terão validade só se houver recursos adequados para poder satisfazer aquele direito. Então você pode ter, olha, todo mundo tem direito à matrícula, tudo bem. Todo mundo tem direito à educação de qualidade. O direito à matrícula você pode até mensurar. Agora, o direito à educação de qualidade é muito mais difícil de medir. Aí chega alguém e fala, direito à qualidade significa que tem que ter em tempo integral, um professor para cada aluno, e ônibus à disposição do aluno, e ar-condicionado nas escolas. Mas suponha que não tem dinheiro para isso. Então esse direito ele passa a não contar. E a mesma coisa a PEC diz em relação a decisões judiciais. Quem é prefeito, quem é governador, está atordoado com processos que a todo dia ocorrem de exigências que vêm, de demandas justas, de demandas baseadas na lei, e que o Ministério Público age e exige que o poder público atenda a certos direitos. O problema é que muitas vezes esses direitos não dá para atender. Eu já vi casos de município em que o Ministério Público pediu um plano de transporte escolar cujo custo seria maior do que o orçamento total do município. Então o que a lei quer dizer é o seguinte, olha, as exigências, as obrigações têm que ser semelhantes ao que nós podemos ter no orçamento. É o que vale dentro da sua casa e é o que se propõe para valer dentro da casa pública, que é a administração municipal e federal. Se isso vai passar, eu não tenho a menor ideia, mas é uma discussão muito salutar, é um avanço muito importante que a gente possa vir a discutir essa questão. Nesse aspecto, a PEC não avança muito, ou ela trata a questão de forma hesitante, e parece sinalizar que virão mais coisas por aí. Como essa PEC não trata do Fundeb e de outros fundos que estão na Constituição, ela só trata de fundos não constitucionais, ou seja, fundos que estão previstos em lei, é possível que esse assunto venha a ser tratado mais adiante, porque ele é importante. O que é vinculação? Vinculação são legislações que obrigam o gasto de determinada forma. Esse recurso que vem, por exemplo, do salário educação, só pode ser usado para comprar livros, para comprar merenda, para transporte escolar, etc. Ou esse recurso só pode ser usado para bolsa de estudo ou o que seja. Então, vinculação é um fundo que cria um determinado uso específico e isso gera um punhado de coerções, regulamentos específicos, prestação de contas específicas, etc. A vinculação tem vantagens, a razão de ser dela, porque ela é feita sempre na boa intenção de resolver algum problema de alguém. A pessoa que precisa do atendimento especial, precisa de merenda, precisa de transporte. Mas na prática ela cria uma série de amarrações e uma série de exigências que nem sempre levam à melhor gestão dos recursos. Historicamente o que acontece? As novas ideias, as novas propostas surgem vinculadas e com o tempo elas passam a ser absorvidas no orçamento comum, porque já viraram algo que faz parte, que integra a gestão, o conjunto, o pacote de elementos que compõem um determinado serviço, no caso o serviço educacional. O que a PEC especificamente trata, sugere e avança nessa área de vinculações? Bom, primeiro ele diz que os fundos e as vinculações constitucionais continuam. Então, só na discussão do Fundeb, quando vier, é que vai se tratar das vinculações. Hoje continua como é. O que ela faz é que os gastos de educação e saúde passariam a ser somados. Ou seja, se o prefeito gastar o total de A mais B, não importa se é na saúde ou na educação, não importa se é um pouco mais ou um pouco menos ali, ele cumpriu o mandato constitucional. Então deixa de ser obrigatório gastar os 25% na educação e os X% na saúde, 10% no caso, mas ele pode gastar 18%, 12% e 17%, etc. Ele pode fazer esse mix.
Qual que é a intenção do legislador? Qual que é a intenção da proposta? É que, dada a mudança demográfica, pode ser que um município tenha menos crianças e mais idosos, e vai ter mais despesa de saúde. Ou ao contrário, um município que está em renovação, está atraindo novos negócios, vai atrair mais gente jovem, vai ter mais jovens e menos idosos. Então é dar ao gestor, mantém a responsabilidade, mantém um total patamar mínimo, um piso de recursos para essas áreas, porém dá a ele a flexibilidade de alocar num ou no outro setor. E, obviamente, o gestor vai alocar isso em função do orçamento plurianual que é aprovado pelo Legislativo, pela Câmara dos Vereadores ou pela Assembleia do Estado. Portanto, não é uma decisão arbitrária do prefeito. Né? Isso não vem sozinho, isso vem associado à ideia do orçamento plurianual. Ou seja, então a decisão não é tomada a cada ano. Há uma certa estabilidade. Como a inércia dos gastos é muito grande, grande parte deles era para pessoal, não há muito o que inventar, o que é possível fazer dentro disso, apenas algumas realocações. É uma flexibilidade e, em princípio, do ponto de vista de gestão, toda flexibilidade é muito bem-vinda. Importante lembrar que 35% é um mínimo, não é um teto, quer dizer, o município, se tiver mais recursos, ele pode gastar mais. Não é? Lembrar que a demografia está mudando, portanto a medida é sensata, faz sentido. Não é? Em terceiro lugar, que ela abre espaço para alternativas interessantes. Não é? Vamos dar um exemplo, da primeira infância. Não é? Todo mundo sabe que a questão das creches é uma questão controvertida, é uma questão cara, é uma questão difícil de ser atendida, e que existem muitos outros mecanismos, alguns desses, inclusive às vezes até mais eficientes e mais eficazes do que a creche, mas que hoje não tem recurso na educação. Com essa legislação, o prefeito, por exemplo, pode gastar recursos da educação ou da saúde para promover ações voltadas para a primeira infância, para a orientação das mães no pré-natal, programas de parentalidade, o programa da criança feliz. Então, tudo isso que pode ter um impacto enorme na educação, poderá passar a ser atendido de maneira explícita com recursos da educação ou da saúde, mas não importa porque eles estarão numa vala comum. Então isso, a meu ver, é uma flexibilidade que pode ajudar muito, especialmente nessa área da primeira infância. Não é? Obviamente essas questões serão mais explicitadas no debate, não é? E essa lei, né, tem a grande vantagem de forçar o prefeito, os governadores, as assembleias a explicitar as suas prioridades e as suas limitações. Olha, dado esse recurso, dada essa demanda, neste momento, nós vamos alocar dessa forma. É importante que a gente faça isso no orçamento doméstico e é importante que faça também no orçamento público. A nova legislação força e permite isso ao mesmo tempo. Para mim, é um grande avanço. O quarto ponto, né, dessas 5 dimensões da proposta que eu considero bastante relevantes, é a possibilidade de você lidar de maneira mais flexível com a questão do pessoal. O que a PEC propõe? Ela propõe que a efetivação de novos funcionários públicos ela seja feita após 10 anos. Ela, né, no caso, ela está legislando por enquanto na área federal, mas essas coisas certamente vão repercutir depois para o âmbito municipal e estadual. Isso é muito importante. Bom, a ideia de que haja cargos públicos permanentes, né, é uma ideia que é muito variável em diferentes países. Né? Tem alguns países que isso se destina apenas àquelas chamadas funções de Estado, né, os presidentes, os juízes, né, os magistrados, agentes de justiça, né, de polícia, etc. Há outros países que isso é mais amplo, né, inclui educação, inclui saúde, inclui outros burocratas que prestam vários serviços, etc. Então, isso são questões arbitrárias que podem mudar com o tempo. Não há um dogma, uma lei que garanta isso eternamente. Obviamente, os direitos garantidos das pessoas que estão lá é outra questão que não está em discussão. Não é? E o que a lei está tratando é o seguinte, olha, dos próximos funcionários que vierem a ser passíveis de efetivação, quaisquer que sejam eles, não é? A proposta é que isso não seja feito inicialmente logo do primeiro ou segundo ano, que se leve mais tempo para o estágio probatório e que se leve mais tempo para a efetivação. Por que isso pode ser importante para a educação nesse momento? Por causa da redução demográfica. Nós estamos num momento de redução demográfica, portanto, redução de demanda, vamos precisar de menos professores. Estamos num momento em que temos um contingente bastante grande de professores que poderão se aposentar, eles poderão querer exercer esse direito, é um direito deles. Não é? Então você pode ter, em alguns momentos, embora a demografia esteja reduzindo, uma falta de professores. Mas ainda não estamos preparados para oferecer carreiras muito atrativas para professores no longo prazo. Então, se você puder
contratar professores, mantê-los algum tempo e depois, dentro da faculdade que concede a lei, demiti-los porque não precisa mais, você cria uma flexibilidade importante para os estados e municípios fazer face a essa transição demográfica. Agora, isso só é interessante na medida em que, ao mesmo tempo, a gente consiga desenvolver no Brasil novas carreiras, um estatuto legal que permita aos municípios e estados criarem novas carreiras mais interessantes, diferentes, para aí sim atrair um novo perfil de professores. Mas no momento de transição, me parece que essa medida pode ajudar muito alguns estados e municípios a promover essa transição. Essa questão de destinar a bolsa de estudo para estudantes significa o seguinte: ao invés de ir na escola pública, ele vai na escola privada. Essa é uma discussão eterna que tem a ver com a questão do ensino público e privado, que sempre foi muito polarizada na história da educação do Brasil, desde a época de 30, não é? E que os defensores da escola pública sempre são radicalmente contra isso, não é? E algumas pessoas que têm uma posição um pouco mais liberal têm posição um pouco mais atenuada a esse respeito. O que nós temos hoje no Brasil? Hoje no Brasil nós temos a faculdade de você comprar vagas para creches, instituições filantrópicas, confessionais, né? E se houver falta de vagas, né, você poderia comprar vagas até em escolas privadas. A questão é que hoje não tem falta de vagas mais, você tem excesso de vagas por causa da questão demográfica, então isso é uma letra morta. O que essa proposta nova está trazendo? Ele está abrindo, escancarando a porta, né? Eu acho, pessoalmente, difícil que isso seja aprovado no Congresso, mas também não acho que seja uma ideia louvável abrir dessa forma. O que me parece que seria muito interessante, não é você dar um pouco mais de flexibilidade no caso do atendimento de creches, não é, que não precisaria de ser limitado apenas a creches filantrópicas, ou poderia ter um mix em que as famílias pagassem parte e parte fosse subsidiado. Acho que isso daria um grande alívio, um grande avanço. Não é? E a outra área que é o ensino médio técnico. Né? A meu ver, né, se a legislação aprovasse a ideia de se comprar vagas em escolas de ensino médio técnico profissional, você poderia abrir, né, uma porta enorme para fazer uma expansão muito rápida e muito segura do ensino médio. É uma área para a qual o governo não tem competência, não tem experiência, e existe um setor privado, especialmente o setor S, que tem total competência de receber esses recursos e gerenciá-los com muita eficácia. Então eu acho que, como eu disse, não acho que será aprovada essa proposta, mas quem sabe uma medida mais atenuante de concentrar os recursos em algumas áreas mais vitais, ainda que fosse por algum tempo, né, para que a gente pudesse efetivamente expandir rapidamente, de forma competente, o ensino médio técnico profissional. Isso seria um avanço muito grande. Além disso, né, tem vários outros itens aí que a gente mencionou rapidamente no início, né, e que eu queria comentar rapidamente. Um desses é a ideia do orçamento plurianual, né? A ideia do orçamento plurianual é muito importante, porque ela permite, obriga agora, né, obrigaria se a lei for aprovada, e permite que um governador, um prefeito, faça um plano de 4 anos, preveja as suas despesas ao longo do 4º ano e vá administrando de acordo com isso, né? E isso impede fortes mudanças. Obviamente o plano sempre pode ser atualizado, renovado, mas você tem um horizonte. E mais, quando você assume um compromisso, o compromisso terá os recursos garantidos para o 1º, 2º, 3º e 4º anos, para construir uma escola, por exemplo. Então o compromisso estará garantido e será difícil removê-lo uma vez que foi aprovado, não é? Isso vale também para programas de ensino que você queira adotar, enfim, qualquer iniciativa que vai ter uma validade maior. Por outro lado, ele evita isso que tem hoje, especialmente na legislação do Fundeb, que é obrigar a gastar todo o recurso do ano no próprio ano. Aí chega, né, o recurso atrasa, chega em dezembro, tem que gastar recurso correndo, inventa despesa e faz um punhado de artifícios que leva a um desperdício muito grande no uso desses recursos. Então, a ideia do orçamento plurianual, ela reforça a ação parlamentar, reforça a ação de planejamento e cria um incentivo muito grande para a continuidade e para a eficiência. Esse me parece um ponto muito positivo, não é, se for aprovado. O outro, que também vai ser objeto de enorme discussão, é incluir aposentados e pensionistas no cálculo das despesas de pessoal. Aí isso precisa de ver se vai valer ou não para a área da educação e no curto prazo, claramente é necessário, mas é inviável.
não é? Quer dizer, dado que em 2.100 municípios a conta que o prejuízo acumulado é muito grande, essa questão vai ter que ser atenuada, ter que ser discutida. Mas para o futuro é importante. Quer dizer, o custo do almoço de hoje, da janta de hoje, do café da manhã de hoje, tem que ser ganho hoje. Eu não posso passar essa dívida para amanhã porque vai me prejudicar o café da manhã da manhã. Então essa questão tem que ser equacionada, né? O que a lei avançar vai ser muito bom para essas gerações, para aprender a se disciplinar, e para as futuras que terão a sua garantia. É preciso lembrar, não é, que quando a gente fala em educar a criança, a gente está educando a criança hoje e vai viver 80, 90 anos. Então a gente tem que garantir que quando ela chegar lá, ela vai ter direito à vida, vai ter direito a remédio, vai ter direito à previdência. Então não é sensato, não é? A gente fala, o direito da criança, vamos gastar tudo agora. Tem que ter um pouco mais de equilíbrio. O que a lei está sugerindo é que a gente pense com um pouco mais de respeito em todas as gerações, e não só nos idosos e não só nas crianças. É esse o espírito que deve normatizar a discussão e é o espírito que deve presidir na hora de fazer as contas e ver como é que nós vamos distribuir o prejuízo. Infelizmente, aqui nós só temos prejuízo porque são contas a pagar, a serem distribuídas entre diferentes gerações. Um aspecto, né, que certamente é outro dos aspectos polêmicos da legislação, é a questão da extinção dos municípios. Eu tenho tratado, né, em algumas apresentações que eu fiz, estudos que eu fiz recentemente, da necessidade de tratar diferentemente os municípios. E eu fiz algumas contas, né, que já apresentei aqui em outras oportunidades, né, mostrando, no município de 10 mil habitantes, ele praticamente tem uma escola, né, de uma escala razoável. Se os alunos estão na capital, no interior, na zona urbana, rural, vão ser mobilizados ou não com transporte, vai ter classes avulsas ou não, não importa. O conceito é o seguinte, quer dizer, a unidade escolar, uma unidade escolar com mínimo de eficiência, você tem que ter uma população de 10 mil habitantes. Então, você tem que ter de duas uma. Quer dizer, ou você trata os municípios pequenos de forma diferente na educação, né? Você não precisa falar de um plano de educação, da Secretaria de Educação desses municípios, mas fala de uma escola, gestão escolar. Ou você toma uma medida como essa, proposta pela PEC, simplesmente eliminar esses municípios, anexá-los a outro. Eu iria mais longe, até diria em 10 mil. E mais longe, só município que tem a capacidade de se autossustentar. A outra alternativa seria você ter realmente um pacto federativo e dizer as responsabilidades do município são essas, o município que tem recurso atua assim, o município que não tem recurso vai atuar de outra forma. O que você não pode ter é a sociedade como um todo bancando uma ineficiência gigantesca e que não produz resultado bom para ninguém. Então o espírito da lei é este. A forma que vai se encontrar, eu não sei. A provocação me parece muito oportuna e, no caso da educação, extremamente necessária para repensar a questão da eficiência da provisão escolar em todos os municípios, mas especialmente nos municípios pequenos. Não é? E a outra medida, não é, que foi objeto também de comentário e que repercute na educação, é essa questão da transferência do salário educação. O salário educação é uma contribuição retirada das contribuições do empregador, não é, quando ele contrata pessoas, então parte disso vai para um fundo chamado salário educação, e isso hoje passa para o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do MEC, e que serve para repassar para os estados e municípios na forma de recursos para merenda, para transporte escolar, para financiar o programa de livro didático e outros tipos de compra definidos na lei. Qual que é a ideia da proposta? Ao invés disso passar para o MEC, passa direto para os municípios em função de um critério, per capita ou o que seja. Não é? Vantagens e desvantagens. A grande vantagem é que sempre que você descarimba o recurso, ele se torna mais flexível e o prefeito, o administrador, terá mais flexibilidade de usar aquilo e, em tese, poderá fazer isso de forma mais eficiente. O que alegam os defensores dessa segmentação? Esses são programas históricos, são conquistas da sociedade, etc. Quando você olha os números, quer dizer, o dinheiro que vai para a merenda é uma fração do que o prefeito gasta com a merenda, ou o governador. Então, ele não é muito relevante. O trabalho que dá para prestar conta é muito grande, quantidade de burocracia. O dinheiro que vai para o transporte escolar tem duas grandes deficiências no meu modo de ver. Primeiro, ele é muito inferior ao custo do transporte, mas, sobretudo, ele tem um viés. Não é? Porque o problema do transporte escolar não é um problema de ter ou não ter ônibus. O problema do transporte escolar é uma decisão sobre onde localizar a escola e qual o tamanho que essa escola deve ter. Então, tem lugares que é muito mais negócio você ter mais transporte, tem muito mais negócio muito lugar mais negócio você ter escolas de tamanho A, B ou C. Então, quando você incentiva transporte,
Você ganha mais para ter transporte, você pode ter uma operação que no todo ficou ineficiente, porque você ganhou um ônibus onde ganhou um dinheiro carimbado para transporte. Então, quer dizer, na medida em que esse dinheiro seja descarimbado, ficando no MEC ou indo direto para o município, no meu modo de ver, é um avanço. Não é? Qualquer questão. Não é? Os municípios vão parar de dar merenda. Bom, mas se o município parar de dar merenda, isso é um problema nacional ou um problema local? Quer dizer, onde está a responsabilidade da sociedade, da Câmara dos Vereadores, né, dos pais? Quer dizer, querer policiar tudo para todo mundo, eu não sei se é algo, primeiro, desejável e, segundo, viável. Então, a meu ver, né, pessoalmente, a minha opinião é que essas coisas localizadas, descentralizadas, tendem a ser mais bem vigiadas do que centralizadas e controladas apenas por carimbos formais. O que eu vejo como potencialmente problemático é a sobrevivência do salário educação. O salário educação ele é baseado numa contribuição antipática. Você cria um emprego e tem que pagar um imposto maior para criar esse emprego. Numa situação de desemprego violenta como nós temos, numa situação de informalidade muito grande como nós temos, numa situação de criação de novas formas de trabalho, é possível, não é, que esse fundo, primeiro, vai diminuir, porque vai diminuir o emprego formal, e segundo, não é, que vai haver pressão para retirar dos empregadores que criam empregos ônus adicionais como esse. Então, resta ver se isso não é um cavalo de Troia, ou seja, algo que está dando para os municípios, mas depois acaba o imposto, ou se efetivamente é um dinheiro que vai continuar. Isso é uma conversa, né, que vai ocorrer no âmbito da discussão da reforma tributária. E, finalmente, né, no que diz respeito ao Programa Nacional de Livro Didático, que hoje é financiado por esse fundo. Quer dizer, se isso se extinguir, o Ministério da Educação vai ter que repensar a sua estratégia, seja aportando outros recursos para a compra de livro didático, seja pensando em novas formas de lidar com a questão. Eu, pessoalmente, acho que o programa do livro didático já se esgotou na forma como ele é. Hoje, com a internet, com mecanismos que você tem de fazer compras centralizadas, você poderia mudar radicalmente o sistema, dar muito mais flexibilidade e autonomia para as escolas e municípios fazerem as suas compras e ter o MEC apenas como um agente de controle de informações e de centralização de informações sobre os livros, sobre preço, sobre escala. Então, acho que essas provocações, essas disrupções nos mecanismos tradicionais são oportunidades muito grandes para exercitar a criatividade. Então, eu vejo com muito bons olhos essa medida. Olha, o Fundeb não apareceu na PEC. A PEC diz explicitamente que não inclui os fundos constitucionais, ou seja, aqueles fundos que estão previstos na Constituição. Não é? E nós sabemos que, em paralelo, há uma discussão do Fundeb, porque a lei do Fundeb se extingue, a lei não, a Constituição, né, o mecanismo constitucional que prevê o Fundeb e se esgota no final do ano que vem, e essa lei, portanto, tem que ser revista, tem que ser aprovada nos próximos meses, porque leva um tempo até que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os órgãos que cuidam do dinheiro, refaçam as suas contas e calculem os valores, etc. Então, há um prazo aí, uma janela em que o Fundeb vai ter que entrar na pauta. Agora, por outro lado, além da PEC, você tem a discussão da reforma tributária, e o Congresso está cobrando com força a discussão da reforma tributária, que certamente vai rever as bases de tributação e de distribuição de recursos. Então, esse é um momento, digamos, necessário para discutir o Fundeb, porque acaba o prazo, mas profundamente inoportuno, né, por causa dessas outras discussões que afetam, direta ou indiretamente, o tanto de recurso, a forma de recursos que serão distribuídos por estados e municípios. A alternativa mais simples, mais plausível, menos conflitiva seria, em algum momento, o Congresso, porque isso tudo se passa no contexto do Congresso, simplesmente adiar, por mais algum tempo o Fundeb. Elas vão discutir isso depois, adia por 2, 3, 5 anos, e depois que a gente acabar essas discussões de PECs e de reformas tributárias, a gente volta a lidar com o Fundeb. Ou aproveita toda essa discussão de orçamento plurianual, de revisão de valores, de pacto federativo, então vamos repensar o Fundeb nesse contexto. Eu não sei, tenho bala de prata, não tenho uma bola de cristal para prever o que vai acontecer. Tudo pode acontecer. Há conflitos muito grandes. Eu acho que as pessoas que acreditavam que iria aumentar muitos recursos para o Fundeb já entenderam que não existe recurso, que há má vontade do governo, do parlamento. Não tem recurso.
não é? Isso vai ter que ser mais bem comportado, então a discussão maior vai ser realmente nas formas de controle, de distribuição. Então não sei se vale a pena tanta briga, não é, por detalhes que não vão ajudar muito na melhoria das condições de operação do Fundeb. O que essa PEC sugere, né, e o que poderia contribuir para o Fundeb, havendo ou não a sua prorrogação, a sua rediscussão? Né? O primeiro é que é um alerta, né? Quer dizer, olha, o capitão do navio está dizendo, não sonhe que vai ter muito mais recurso no próximo prazo, não, porque não vai ter. Né? O país quebrou, vai levar algum tempo a melhorar, então não é para a educação, não é para a saúde, não é para a polícia, não é para ninguém. Não é para o aposentado, a tendência é reduzir. Essa é uma mensagem importante, realista. Não é boa, não é açucarada, mas é real. Isso as pessoas precisam entender e conviver com isso. Não tem como inventar recursos nesse momento. De novo, a sorte da educação é que está reduzindo demanda. Então, isso é menos grave do que em outros setores, como a violência que está aumentando, como a pobreza que está aumentando, como a saúde que sempre se compromete em função disso. Mas recursos adicionais em grande volume não se espera. No caso federal, né, tudo indica que a complementação da União vai entrar com esses dinheiros que virão aí de outros fundos que serão extintos, desses fundos infraconstitucionais. Então, eles estão remanejando, mas ninguém está falando em mais dinheiro. Eu acho que isso é uma mensagem clara que é importante ter em vista, gostemos ou não dela. Né? Uma contribuição importante é a questão do orçamento plurianual. Né? Isso certamente enseja algumas mudanças na operação do Fundeb, porque acaba com essa obrigação de gastar todo o dinheiro a cada ano. Isso dá uma flexibilidade, é um vento importante, um vento fresco importante. Uma conversa que está prosperando no seio dessas PECs, são 3 PECs, é a questão de subvinculações. Né? E o Fundeb tem subvinculações. Quer dizer, quanto mais subvinculação tem, mais amarrado é o uso do dinheiro. Então, se houver uma medida geral acabando com subvinculação, e isso se aplicar ao Fundeb, vai ter implicações importantes também, né, no meu ponto de vista, são sempre muito positivas, porque dão mais flexibilidade para o administrador lidar com o recurso. Então, você pode ficar mais eficiente. Né? Uma ideia que aconteceu lá na PEC do Pacto Federativo, que poderia migrar para o Fundeb, é a questão da unidade de repasse. Né? Vejam bem, quer dizer, quando se fala em saúde, né, ninguém duvida que o repasse é por habitante. Mas todo mundo se esquece de que 45 milhões de brasileiros têm seguro-saúde e não usam o SUS, ou usam via seguro-saúde, não diretamente nos mecanismos. Mas ninguém contesta, ninguém fala, não, nós vamos fazer o repasse de saúde só para quem vai na rede pública. Não, é por habitante. Depois o prefeito vai realocar o serviço e o governador também de acordo com o que ele puder fazer. Por que pensar diferente na educação? Quer dizer, eu não vejo razão. Eu acho que seria muito mais interessante usar o mesmo critério da saúde. Repassa por habitante e a sociedade, o prefeito, o governador, que conseguir que muita gente faça o seu seguro educação, que vai na escola privada por sua conta, ele vai aliviar os cofres públicos. Então, acho que dar por habitante, né, o Fundeb, o recurso da educação, seria muito mais sensato, né, e muito mais consistente com a mesma política que se faz para a saúde do que separando. Né? Um dos grandes inconvenientes de você dar por aluno é que você reforça a repetência. O aluno repetente vai ganhar tanto quanto o não repetente. Então, é cômodo para a escola, para o professor, para o prefeito, reprovar alunos, como se isso não tivesse um custo para a sociedade. Eu acho que essa sugestão interessante que surge na discussão lá dessa união dos orçamentos de saúde e educação poderia levar, havendo discussão do Fundeb, a uma reflexão importante sobre essa unidade da discussão. A outra vantagem que eu acho, se você repassar por aluno, é que você forçará, ou forçaria, ou poderá forçar, uma resolução definitiva da questão da municipalização, ou no mínimo de redes únicas. Olha, aqui nesse município vai ter a rede municipal só séries iniciais e o Estado fica com as finais, ou tudo vai ser municipal, ou tudo vai ser estadual. Mas resolver isso, porque sobretudo nos municípios menores, a ineficiência criada com a existência de 2 redes é enorme. E isso precisa ser resolvido. É mal resolvido na Constituição, não está contemplado na PEC do Pacto Federativo, mas é uma questão importante que eu acho que essa discussão da PEC do Pacto Federativo sugere que seja retomada. Nós tivemos a oportunidade de participar de várias discussões sobre o Fundeb no âmbito lá da Comissão de Educação e Cultura, eventos promovidos pelo
deputado Garção Vieira, tem 2 volumes já publicados sobre isso, que estão disponíveis aqui no site do IAB, né? E essa é uma discussão que a gente está interessado nela e que é muito importante para o futuro da educação, e eu acho que ela fica agora revigorada, renovada, com esses estímulos conceituais, operacionais e legais que vêm e que virão da discussão da PEC do Pacto Federativo.